Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Nós estamos dando início a mais uma aula, tá, com vocês. Na aula de hoje, eu vou já frisar o seguinte: nós vamos ver uma introdução de um conteúdo de gramática muito simples, mas que requer de nós um certo aprimoramento. Esse conteúdo você já tem visto desde as séries iniciais e agora na nossa série, né, no 6º ano, a gente vai ver de uma forma mais segura, né, mais enriquecedora de ideias, de exemplos, que é o adjetivo, certo? Antes eu quero também agradecer a atenção de vocês. Vocês do 6º ano estão fazendo todas as atividades que a gente está colocando. Alguns, poucos mesmo, 2 ou 3, ainda não fizeram contato com a gente, assim, dessas últimas atividades, né? Mas nós estamos aguardando. O tempo foi dado para vocês, então nós vamos aguardar que vocês cumpram, né? Esse tempo aí. Então, o adjetivo é uma classe de palavra, é considerada variável. Por que variável? Porque ela muda, né? Ela flexiona. Eu até expliquei na aula sobre grau e sobre gênero que flexão significa mudar. Querendo dizer assim, que aquela classe ela tem um gênero, ela tem um número, ela tem uma pessoa. No caso dos verbos, ela tem pessoa, modo e tempo e voz. Agora, em se falando de substantivo e adjetivo, essas classes elas têm gênero, tem número e também tem o grau. Então, o que vem a ser o adjetivo? É uma característica que é dada ao substantivo. É como se eu quisesse acrescentar mais alguma coisa ao nome. Assim, tem um substantivo, né, no caso, casa. Eu tenho o substantivo casa. E se eu quiser acrescentar mais alguma coisa à palavra casa, aí eu digo casa grande. Aí eu já estou dando uma característica a esse substantivo. O substantivo a gente sabe que faz referência ao nome, certo? Substantivo é aquela palavra que nomeia os seres de modo geral. Já o adjetivo, ele vai caracterizar esse substantivo. Nessa aula, a gente vai ver mesmo, fazer referência mesmo só à questão do conceito. E eu queria também, como um exemplo bem legal para vocês perceberem o que é adjetivo, além dessa coisa rotineira, né? Ou então assim, comum. Rotineira não, vamos usar a palavra comum. Que em quase todas as coisas que vocês fazem referência durante o dia, vocês usam adjetivo, como assim, ó, comida boa, água gelada, ou então você diz assim, o dia bacana, certo? Então, essas palavras aí, essas qualidades e características, elas fazem parte do cotidiano da gente. Só que, como eu falei anteriormente, o adjetivo ele requer um estudo mais substancioso, né? Porque ele tem as classificações, né? A mesma do substantivo lá, que é uniforme e biforme, que a gente vai ver isso aí na nossa próxima aula, com mais calma, né? Com mais tranquilidade, para que vocês possam entender melhor. Apesar de, como eu disse, né? O adjetivo é uma classe de palavras que ela acompanha a gente desde as séries iniciais. Mas aí tem um estudo mais profundo. Quando a gente fala em adjetivo uniforme e biforme, a gente é aquele mesmo sentido lá do substantivo, né? Só que no caso lá a gente trabalhou com nome, aqui a gente vai trabalhar com característica. E essa música que eu vou mostrar para vocês agora, ela é do Legião Urbana, Tempo Perdido. E essa música interessante, tem muita música.
que vem trazendo o adjetivo, muitas mesmo. Mas geralmente, sabe qual é o sistema mais comum? É assim, no texto você tem o substantivo e o adjetivo, quer dizer, sempre o adjetivo, ele vai fazer referência ao substantivo que está próximo dele. E essa música, dentre as demais, eu achei assim, bem acessível, né? E assim, pela questão até da própria compreensão, né? De vocês entenderem o que seria o adjetivo. Olha, a gente tem um conceito comum para adjetivo, assim, a palavra é o conceito lá do livro, né? No roteiro vocês vão ver lá a página que eu coloquei, vocês acompanharem. E lembrando que naquelas tarjazinhas amarelas tem o conceito e o exemplo para vocês seguirem assim numa boa. Então, o adjetivo é a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe características relacionadas, por exemplo, à aparência, à beleza, aos defeitos, ao tamanho ou aos jeitos de ser, né? Ó, a aparência bonita, a aparência, você hoje tá que o bonito, ele está mais referência dele maior é a beleza, não é? Mas a beleza a gente tá dizendo belo. Agora o bonito é a aparência, porque a gente sempre percebe, né? A gente vê, a pessoa tá bonita, né? A questão dos defeitos, né? Fulano é chata. Fulano é mentirosa. Aí já é um defeito, certo? Ao tamanho. O tamanho é uma referência que a gente vai fazer quando a gente voltar, né? As aulas, aí todo mundo vai se achar grande. Eita, mas eu cresci, mas eu fiquei grande, eu tô grande. Um adjetivo, é uma característica relacionada ao ser humano. E o jeito de ser. Fulano é legal, né? Fulano é legal, inteligente. Agora, gente, olha. Existe a característica e a qualidade. A característica, ela é percebida, né? Ela é percebida. Você vai descrever alguém. Você diz que essa pessoa é alta ou então é baixa. Tem os cabelos longos, loiros. Ela é magra, ela é gorda. Isso é a característica física. Agora, o adjetivo também se encarrega da qualidade, que é a chamada característica psicológica. Quando você diz que alguém é legal, que alguém está cansado, está faminto, né? Com fome é a locução adjetiva. Faminto seria o adjetivo, certo? Então, o adjetivo é a classe de palavras variável que se encarrega de caracterizar e qualificar o substantivo. Agora vamos usar a música, tá? Tempo Perdido, do Legião Urbana. Tá bom? A gente vai acompanhar a letra. Eu vou ler a letra com vocês. Aí eu também posso ir destacando os adjetivos, né? Para vocês perceberem, ó. Todos os dias quando acordo, né? Vamos acompanhar a música em si, eu digo a letra e a melodia, né? Em si, vamos lá. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, ó. Ouçam aí um pouquinho da música para vocês lembrarem, ó. Essa música ela é atual.
Então, olha só. A música, ela se refere ao tempo. O tempo. Então, como é que o autor da música, ele fez essa referência ao tempo? Qual foi a qualidade, a característica que a gente pode perceber que ele colocou na música? Olha, eu vou ler a letra desde a primeira estrofe, aí pra gente ir destacando esse substantivo e o adjetivo. Olha, todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo. Tempo aí, no caso, é substantivo. Que passou. Mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Agora vejam essa estrofe, olha. Nosso suor sagrado, suor sendo substantivo, e qual é a característica desse suor? A qualidade, né? Sagrado, já é um adjetivo. É bem mais belo o adjetivo que esse sangue. É um substantivo, amargo, adjetivo. No caso, amargo está caracterizando o sangue. Belo e sagrado relaciona-se ao suor. É tão sério e selvagem. Selvagem, selvagem. Veja o sol dessa manhã tão cinza. Cinza está fazendo referência à manhã. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos. Olha, tempestade, cor e olhos são substantivos. Agora, qual é a cor? Castanha. A cor dos olhos da garota lá são castanhos. A cor, os olhos são castanhos. E o mar, ele pinta a tempestade e o sol, ele pinta da cor castanho, né? Me diz mais uma vez. Aí antes, então me abraça forte. E me diz mais uma vez que estamos distante de tudo, temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Então, qual o substantivo que o texto, que a música todinha faz referência? Ao tempo. Aí no final, na última estrofe, ele diz assim, ó, nem foi tempo perdido. Outro adjetivo aqui, ó, perdido referindo-se ao tempo. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Esse adjetivo jovens, né, está se referindo à geração do autor, à geração do cantor. Tá bom, gente? Então, olha só, a gente viu aí que em uma música, né, uma letra de música, a gente percebeu esses adjetivos, tá? Aí, professora, qualquer música tem... É só você prestar atenção. A partir de agora, você faz isso. É fácil, ó. É uma prática simples e fácil pra gente reconhecer classes de palavras. São as músicas. Você não gosta de cantar? Não gosta de ouvir música? Eu, pelo menos, gosto muito de ouvir música. E eu sou muito atenta à questão da letra, né? As pessoas, elas são espíritas, têm inspiração muito boa com relação à criação de música. Então, geralmente os autores de música, eles têm muitas qualidades e características a colocarem numa música, tá? Tá certo? Então, gente, a gente vai ficar por aqui nessa questão de adjetivo, nessa primeira aula da gente, nesse primeiro momento, tá? Na próxima aula, se Deus quiser, a gente vai continuar estudando sobre adjetivo. Aí nós vamos nos aprofundar mais. Agora, a gente vai tratar sobre conto, tá bom? Conto. Na aula de redação dessa semana, nós vamos ver esse gênero. É um gênero muito bom, eu sempre tenho contato com esse gênero há muito tempo. Primeiro, que as narrativas, como eu falei na aula anterior, as narrativas, elas são mais simples da gente compreender.
E o conto é um tipo de texto que dá dentro desse gênero narrativo. E o conto que nós vamos trabalhar essa semana é o conto popular. Aí a gente já tem um adjetivo, né? Popular é um adjetivo. Conto. O que é o conto? Por que conto popular? Porque é um conto que faz parte da tradição do povo. É aquele conto, aquela história que é contada de geração em geração, né? Que a gente já conhece desde criança. É o conto popular, tá? Que a gente vem trazendo para trabalhar nessa semana. O conto popular, ele tem como conceito, né? Uma narrativa com tempo, personagem e espaço reduzidos. O conto ele é tão curto que você pega um e lê assim, senta ali e pronto, já li. E ele é compreensivo. Existe o conto, ele tem várias classificações, né? Ele tem o conto maravilhoso, tem o conto social, tem o conto de amor, tem o conto fantástico, o conto de suspense, tem o conto de terror, né? Esses contos aí, eles estão classificados dessa forma. O conto popular, qual é a característica dele? É aquele que ele é contado de geração em geração. Já faz parte da história de um povo. Faz parte da história de um povo. No roteiro que vocês vão receber, lá está falando sobre a história do como se deu a questão do conto popular no Brasil, né? Esse conteúdo, gente, ele está no nosso livro de produção de texto, das páginas 35, na página 36, e sempre eu peço que vocês sempre estudem também pelo conteúdo que vem no final da unidade, que lá vocês têm um resumo bom, onde vocês podem aprender também, né? Que está lá na página 44, ou da página 35 à página 44. E esse conto, ele tem algumas características que eu quero chamar a atenção de vocês. O conto que tem lá, ele tem como título Os Três Irmãos. Os Três Irmãos. Por que a gente está estudando isso aqui? Além de fazer parte do conteúdo do livro de vocês, do módulo e do livro de redação, né? A gente casou isso aí. Para dar certo, vai dar certo. Fica até mais simples e mais fácil a gente aprender. Lá no livro de vocês, eles trazem um conto de suspense, né? Que ele também pode ser chamado de conto de terror. É aquele conto que ele tem uma certa atração. O leitor é atraído a ler aquele texto porque ele gosta de aventura, ele gosta de finais complicados, ele gosta de tensão, certo? Agora, o conto popular, ele tem... Qual é a intenção principal do conto popular? É divertir o ouvinte e passar um ensinamento. E, gente, olha, o conto popular é aqueles contos que quando a gente era criança, às vezes se contava para nós. Ainda hoje existe aquela questão, o conto do Negrinho do Pastoreio, que ele sempre aparecia lá para o pessoal que estava tomando conta dos rebanhos, né? Nós temos também a história da Chapeuzinho Vermelho, que traz um ensinamento. Qual é o ensinamento que é trazido por essa historinha lá? É que a pessoa não pode desobedecer, né? Desobedecer e tal, aquela coisa. Então, o conto popular, a intenção dele é divertir a gente e passar um ensinamento. E a estrutura desse conto, né, do conto popular, é a mesma, gente, da narrativa comum. Tem uma situação inicial, tem a complicação, o clímax e o desfecho. Tem um foco narrativo, que o narrador ele pode ser personagem ou observador. O autor do conto não é conhecido e é sempre escrito em terceira pessoa, né? Terceira pessoa. Eu falei aqui que tem a questão da estrutura do narrador personagem, mas no caso do conto é terceira pessoa, então o conto ele tem um narrador observador. A linguagem informal,
E lá no livro chama atenção para a questão de marcas de oralidade. Sabe o que é marca de oralidade? Sabe o que é? É assim, quando a gente sabe de um conto, não é contado pra gente, né? Por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho. A professora de vocês cansou de chegar na sala e contar, pedir que você lesse, alguém reconta. Bela Adormecida, a Cinderela, certo? Isso aí é chamado de marcas de oralidade, ou então expressões típicas da fala. A gente começa assim, ó, era uma vez, ou então no tempo muito distante, lá tão distante. Isso aí é marca de oralidade. E existe a predominância dos verbos do passado. Claro, se for uma coisa que já aconteceu, a gente não vai contar uma coisa que está acontecendo agora, está acontecendo agora. Era uma vez, né? Não. Se era uma vez, aí foi passado. Era pretérito imperfeito. Tá bom? O conto popular. A intenção principal é divertir as pessoas. E aí vocês poderão fazer leitura lá no livro de produção de texto dos Três Irmãos, que está lá na atividade que vocês fazerem, tá, gente? Aí na próxima aula a gente continua com o nosso conteúdo sobre adjetivo. E vocês façam a atividade direitinho lá do livro de produção de texto. E aí as dúvidas tirem no privado com relação a conceitos, a exemplos, até do próprio adjetivo. Quem quiser já ir estudando já pode seguir esse espaço, tá bom? Com prazer estar com vocês, gente. Tenham uma semana abençoada por Deus, tá? E um abraço bem carinhoso da tia Persília. Tchau.